viu a glória do Senhor. Porque para ver a glória do Senhor, meu irmão, eu e você temos que ter intimidade com Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Estevão, ele viu a glória do Senhor. E é o homem que fazia obra, buscava a presença do Espírito. Então nesta noite, que você não possa estar adormecido, mas que você tenha que estar com paciência aquilo que o Senhor está gerando para a sua vida e para a minha vida. Louvado seja Deus. Esta é a noite que o Senhor preparou para mim e para você. Aleluia. Mas pastora, mas a igreja está tão vazia, não tem problema não. O maior é o que está conosco. O maior é o Espírito Santo. Aleluia, que está conosco. Eu creio que tu saiu de casa não foi à toa. Aleluia, tu saiu de casa para receber algo do Senhor. Aleluia, é o que, pastor? Eu não sei o que o Senhor vai te presentear hoje, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Então que nesta noite tu possa, aleluia, acreditar. Pedir, dar-se-vos dá. Aleluia. E tenha fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Aleluia. Vamos estar lendo a primeira palavra com o pastor Wilson nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, eu quero te entregar a vida do teu filho nas tuas mãos. Que o Senhor possa, meu Senhor, ouvir a nossa petição neste lugar, aquilo que o Senhor tem falado conosco aqui, desde a hora da oração até nos louvores, e o Senhor vai falar mais um pouquinho conosco, em nome de Jesus, amém. Vocês podem ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. O pessoal ia vir hoje, mas a diaconisa está com dor na coluna, o esposo foi para casa para cuidar dela, e amanhã tem uma festividade na outra igreja e eles estão nos preparativos. Mas o mais importante é que ele está aqui. Né? Está aqui Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 15 e 16, que nos diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que os menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. A amada igreja pode se assentar. Essa é uma passagem que eu confesso para os irmãos que eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha lido. E ontem, sentado, Deus me tocou para ler a respeito da sombra de Pedro, né? Que muitos dizem que a sombra de Pedro curava. A igreja primitiva, ela vivia um tempo de oração, ela vivia um tempo de santidade, unidade e de poder naquele tempo. Os milagres não aconteciam para exaltar as pessoas, ou seja, esses milagres eles não aconteciam para exaltar a Pedro. Os milagres não aconteciam para exaltar o homem, pessoas, mas sim para glorificar a Deus e levar muitos ao arrependimento. Porque muitas das vezes, quando acontece um milagre na minha e na tua vida, quando nós estamos desejando algo que para nós é impossível, e nós pedimos ao Senhor e esse milagre ele acontece, automaticamente nós vamos glorificar o Senhor. E para isso que acontecia o milagre. Era uma fé que parecia impossível para aqueles que ali estavam. O povo acreditava que Deus era capaz de fazer milagres. Eles levavam os enfermos até onde Deus estava operando.
Ou seja, Deus continua agindo hoje. Aleluia. Do mesmo jeito que ele agiu naquele tempo, ele continua agindo hoje. Precisamos confiar que Deus Aleluia. ainda cura, ainda restaura e ainda transforma a vida. Aleluia. Muitos pedem ao Senhor, mas não confiam. Pede por necessidade. Não porque eu preciso daquele dinheiro. Se eu não tiver aquele dinheiro para pagar fulano e tal que eu peguei emprestado, ele vai ceifar a minha vida. Aí ora ao Senhor, pede ao Senhor, mas não está confiando no Senhor. Está querendo resolver, solucionar um problema que ele tem. E se Deus o der, se Deus fizer com que ele solucione aquele problema, amanhã acabou. Não tem mais Deus. Não lembra de Deus mais. Se estiver com fome, passando necessidade, precisando de alimento dentro de casa, vai clamar ao Senhor que envia alimento. Vai orar ao Senhor, vai fazer várias campanhas no monte, vai subir o monte. Quando Deus enviar, vai abandonar o Senhor. Não vai esquentar. Eu não sou demagogo, não vou ser demagogo, mas isso está acontecendo hoje. Muitos vão para a igreja quando estão passando necessidade, precisando de ajuda. E aí quando recebe ajuda, some da igreja. E é assim que está acontecendo. Pedro era apenas um instrumento ali, naquele momento, naquela passagem da sombra. Era usada a sombra de Pedro. Pedro era um instrumento. Não era a sombra de Pedro que curava. Assim como as muralhas de Jericó não foi derrubada pelos gritos. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi Deus. Infelizmente, muitas campanhazinhas, copo d'água, garrafa d'água, a porta milagrosa, vão lá por causa daquela porta. Se você falar que a campanha da água milagrosa, se você falar que a campanha do portal, da porta, e quando chegar lá, não tiver porta, não tiver água, ué, mas não é a campanha da água. Se não tem água, se não tem porta, para quem for, não vale nada. Porque o pensamento dele, quem vai curar, quem vai salvar, quem vai libertar, é a porta ou é a água. Que você vai levar para casa, jogar lá no feijão, vai jogar lá no teu arroz. E quando você comer aquele arroz, comer aquele feijão, aquela água que foi feita ao feijão e o arroz é que vai te curar. Como é que pode? Não tem água, não tem milagre. Meu Deus, aleluia. Eu não vou ser demagogo. Eu sempre presenciei isso, eu sempre vi isso. Vamos lá na igreja porque é a campanha tal. Ué, gente. Senhora Viviane, vamos na igreja porque Deus está lá. Aleluia. Aleluia. Vamos na igreja porque ali tem Deus. Aleluia. Vamos na igreja porque ali tem uma campanha. Glorificado seja o nome do Senhor. O texto ele não menciona a sombra de Pedro, mas o poder não estava na sombra de Pedro, como eu acabei de falar. O poder vinha de Deus, operando através de um servo cheio de Espírito Santo. Aleluia. Deus pode operar milagre através de você. Deus pode operar milagre através de você. Deixe Deus te usar. Seja um instrumento na mão do Senhor. Aleluia. Assim como Pedro foi. Deus usa pessoas disponíveis, humildes e obedientes. Está disponível para o Senhor hoje? Aleluia. És humilde. Então se entregue ao Senhor. Deixa Deus te usar. Deus tem maravilhas para fazer através de você. E você nem imagina o que Deus pode fazer através de você. Aleluia. Glória a Deus. Testemunho da igreja, ele
atrai multidões. O teu testemunho, ele atrai multidão. Muitas das vezes você acha que quem você era, o que você passou, não vale nada, não vale a pena. Pois fica sabendo que o teu testemunho, ele pode salvar muitas vidas. Glória a Deus. O teu testemunho pode levantar muitos que estão abaixados, estão andando de cabeça baixa, estão dentro da igreja naquele momento. Porque pode estar passando, ou já passou, pelo que você passou, e você está testemunhando. Aleluia. As cidades vizinhas, elas levavam seus enfermos e atormentados porque ouviam falar do que Deus estava fazendo. E é por isso que muitas igrejas têm pessoas que estão indo, porque sabem que Deus está operando na igreja verdadeira. Uma igreja cheia de presença de Deus impacta a comunidade ao seu redor. Então acredite que a igreja que tem Deus, ela vai impactar a cidade, ela vai impactar a vizinhança. Mas não entre nessa igreja a fim de procurar o homem ou a mulher que ali está. Entre nessa igreja para receber a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Os palmos adoram o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes nós pensamos, aleluia, que aquela... muitas das vezes as igrejas ela faz muita campanha, né? Mas não é a campanha, é a tua fé, né? A campanha é só um símbolo, mas é a tua fé. A Bíblia diz que é a fé. A fé ela é o firme fundamento de todas as coisas. Aleluia. Então, se tem campanha nas igrejas, as pessoas gostam muito de estar dentro de campanha. Eu acredito, mas eu acredito na tua fé. É a fé que salva, é a fé que cura. Aleluia. Porque tem muita gente que acredita, aleluia, em outros deuses, né? Eles botam a confiança nesses outros deuses aí e acontece milagre. Mas não é pelos outros deuses, é pela fé da pessoa. Aleluia. Porque tem pessoas que servem outros deuses, né? Aleluia. Servem outros deuses, mas não é pelos deuses, é pela fé. Porque a fé da pessoa que move o coração de Deus. Pode ter de outra religião, mas tem fé, Vivi, Deus move. Aleluia. Pode ser macumbeiro, pode ser católico, pode ser de qualquer religião, mas se tem fé no coração, Deus move. Aleluia. Aleluia, porque o milagre vem de Deus, não vem de outros deuses não. É só de um que faz o milagre. E é esse Deus que está aqui falando nesta noite. Amém? Vamos estar louvando. Louvado seja Deus. Oh, glória. Deus santo. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do seu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Espírito, Enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e eu não vou te adorar. Meu coração
diante do teu altar. Oh glória, Aleluia. Deus de poder e glória. E tu enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Maravilha, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh glória. Derrama aí a mão do Senhor. Aleluia. Nesta noite. Derrama, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. Aleluia. Senhor, a minha oração se tornou seridão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou seridão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cá essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Oh, Espírito
minha oração se tornou seguidão, se tornou um deserto. E até a minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Oh, a minha oração se tornou seguidão, se tornou um deserto. E até a minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, glória, aleluia, terra seca é eu e você, mas o Senhor nesta noite Ele está falando, aleluia, se tem terra seca aí, deixa Ele, aleluia, encharcar essa terra, aleluia, que muitas das vezes a pessoa está seco, aleluia, mas o Senhor está falando nesta noite, deixa Ele entrar com providência, molhar essa terra seca, aleluia, encharcar, que muitas das vezes nós estamos secos na presença do Senhor, nós só vamos para a igreja por ir, aleluia, para as pessoas, para o pastor chegar lá e me ver, aleluia, para o irmão me ver, mas quando eu sento lá, banda subcandarada, eu estou seca, alabe, na banda subcandarada, eu estou seco, aleluia, mas o Senhor está falando que Ele é o Espírito, Oh, glória! e Ele joga esta água hoje. Aleluia, Ele joga essa água hoje para molhar essa terra seca. Como que você está seco? Você pode dar alguma coisa. Tu está seco, você vai dar o quê? Aleluia, o que você pode dar? Não pode dar nada. Aleluia, mas quando o Senhor entra e começa a molhar a terra seca, aleluia, a terra começa a brotar, aleluia, mas como brota? Quando a gente estamos ali plantando com uma plantinha que a gente começa a jogar água, né, Vivi? Aleluia, a gente vai jogando água, ela está sequinha, mas vai jogando água, ela começa a se abrir, aleluia, ela começa lá, banda lumbra, chope, candarábia, encharcar e dar fruto. Eita, labadábia, como que você quer dar fruto? Você está seco, aleluia, só dá fruto quem está diante da vontade do Senhor, aleluia, glória a Deus. Não tem aquela videira que Jesus vai lá e corta, aleluia, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Nesta noite é a noite da tua vitória, é a noite que o Senhor preparou para Deus estar falando contigo, comigo e contigo, aleluia. Talvez, aleluia, você não me conhece ou me conhece, pastora Ana Lúcia, aleluia, pastor Wilson, mas eu posso estar aqui, posso estar seca,
mas não, eu tenho que estar buscando a presença, estar cheia do Espírito Santo. Irmão, tu calabandarábia. Eu tenho que estar cheio do Espírito, aleluia, para mim poder passar algo para os irmãos. Eu tenho que estar cheio, aleluia, eu não posso estar vazio, meu irmão, aleluia, porque vazio você não dá nada, aleluia. Vazio é uma lata vazia que você chuta e vai embora, mas está cheio, labandarábia. Alguém tenta chutar, a lata está cheia, aleluia, que nem eu e você. Nós temos que estar cheio do Espírito. Mas como, pastora, para estar cheio do Espírito? Para estar cheio do Espírito, meu irmão, você tem que estar buscando a presença, você tem que estar lendo a palavra, você tem que estar buscando a cada dia o Espírito Santo, porque quem enche é o Espírito. Quantos crentes você vê aí vazio? Só a paisagem, né? Só tem paisagem. Chega no culto, labanda subcandarábia. Você entra no culto, labandarábia. Você sente a pessoa vazia. Alabicandarábia. Quantos lugares que eu já fui, chega lá, a pessoa fala que tá cheio quando pega o microfone. Aleluia. Mas está vazio. Eu e você estamos fazendo o quê? Estamos te buscar para estar cheio da presença, aleluia, para quando as pessoas olharem e falar, está cheio de Deus, aleluia. Mas você está cheio de Deus, mas não pode ficar cheio não, você tem que desvaziar. Como? Vou fazer oração na casa de um, aleluia, vou visitar a casa de outro, aleluia, para me poder desvaziar, para encher de novo, aleluia. É dando que se recebe, não é assim? É dando que se recebe. Ele é bandeira, porque tem muitas pessoas que estão cheio, mas não quer desvaziar para encher de novo. Alabanda subcandarábia. E o vaso tem que estar cheio e vazio. Vazio para desvaziar, para dar. Aleluia, mas cheio, aleluia, para quando o Senhor chegar e falar, está cheio, meu servo está cheio do Espírito, rebanda subcandará, porque esta é a noite que o Senhor preparou para mim e para você tomar posse da palavra do Senhor, aleluia. Esta é a noite da sua vitória, vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Esta é a noite da tua vitória, vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Jesus
que é o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. O varão está com oportunidade, varão. Aleluia, para expressar uma palavra aqui do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Wilson deu um louvor para a gente estar tirando dízimo e oferta. Aleluia, essas noites. Seja engrandecido. Aleluia. Cumprimentos, irmão, com a paz de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de João, capítulo 11, versículo 40. Uma mensagem muito conhecida. Seja Deus. Aleluia. Aleluia. Cujo versículo diz: encorajou a Jesus, eu não te falei, se creres verás a glória de Deus. E o 41 que diz: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos ao céu, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito essa palavra, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas, com faixas de linho, e o rosto envolto com um pano. E Jesus os orientou: retirai-os a faixa dele e o deixai-o seguir. Essa mensagem vai me chamar muita atenção, Aleluia. porque é uma mensagem muito conhecida. Todo mundo sabe da passagem de Lázaro. Todo mundo sabe o que Jesus fez. Só que o que vai mais me chamar a atenção, pastor, é o versículo 41. Porque ele vai dizer: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos ao céu, agradeceu: Pai, dou graças porque me enviaste. Aleluia. Muitas das vezes, pastor, a gente queremos receber para depois agradecer. É verdade. Muitas das vezes nós queremos receber para depois dar. Só que vai me chamar a atenção é porque Jesus ele vai olhar primeiro para o alto. E quando ele olha para o alto, ele não precisava agradecer a Deus por nada. Aleluia. Porque ele sabia para que ele tinha sido enviado. Ele não precisava agradecer a Deus por nada, porque ele sabia qual era o chamado dele na terra. Mas ele vai ensinar para mim e para você que antes da gente receber, a gente tem que dar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui vai me chamar mais atenção, pastor. É porque além do chamado dele, ele olha para o alto, em meio à multidão, que todo mundo sabia quem ele era, e ele vai agradecer, reconhecendo que acima dele tem um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Aleluia. Ele reconhece que em meio a tudo aquilo, ele vai agradecer. Mas o pai pode perguntar: mas por que ele agradece? Ele agradece porque se não tivesse alguém ali deitado, como é que haveria um milagre? É verdade. Se não tivesse ninguém enfermo, se não tivesse a multidão, como é que ele iria provar que ele poderia fazer um milagre? Aleluia. E às vezes esse não é na sua vida. Às vezes ele sabe com que as coisas venham acontecer para que Deus venha fazer. Aleluia. Como Jesus falou que ele sabe você ter fé. Ele não precisava provar nada para ninguém. Aleluia, Deus. Mas ele botou a fé dele em prática, provando para os outros que até ele precisa ter fé. Provando para mim e para você, ensinando para mim e para você que é necessário com que você venha ter fé. É necessário com que você venha clamar. É necessário com que você venha buscar. Aleluia. Porque se você não buscar, como é que você vai se encher? Se você não se encher, como é que você vai dar? É verdade. Mas para você dar, você precisa receber. Aleluia. Mas primeiro, para você receber, primeiro você tem que dar. Aleluia. E Jesus ensina isso a mim e a você. Porque quando eu continuo a meditar nessa mensagem, ele sabe para que Marta servia, o que Marta mais
ou qual o lado forte de Marta e sabe qual o lado forte de Maria. Só que ele vai ensinar para mim e para você a diferença de um de outro. Mas se botar as duas, ele mostra para a gente que é necessário que você venha ter fé. Aleluia! Porque o Hebreu vai dizer, olha, a fé é o fim e fundamento das coisas que não se viram, Meu Deus. mas se creram. Se você não tiver fé, o que vai adiantar? Se você não tiver fé, para que estamos aqui? Se a gente não tiver fé, por que nós estamos sentados no banco adorando? Se não tiver fé, para que você está aqui buscando? Para que você vai subir um monte se você não tem fé? E as palmas de novo glorificam o nome do Senhor nessa noite. Senhor. Então hoje nós estamos falando de quê? De fé. Coisa linda dele. Aleluia, de fé. Aleluia, porque até o morto ele faz ressuscitar. Aleluia. Aleluia, até o morto ele faz ressuscitar. Louvado seja Deus. Deus está falando nesta noite de fé. E quando eu estava lendo uma palavra aqui, eu estava lendo do paralítico, né? O paralítico estava ali na beira do tanque. Louvado seja Deus. 38 anos. Já pensou 38 anos na beira de um tanque, esperando um milagre acontecer? É isso na minha vida e na tua vida. Nós estamos esperando, nós estamos na fila do milagre. Aleluia. Mas como o varão falou, nós temos que agradecer primeiro. E muitas das vezes nós queremos só agradecer depois. Mas o Senhor está falando, agradece antes do milagre acontecer. Pelo amor de Deus, agradece antes do milagre acontecer. Louvado seja Deus. Nós só queremos dar culto de ação de graça quando acontece o milagre. Aleluia. Nós só queremos fazer alguma coisa quando acontece. Agradece antes de acontecer. Aleluia, antes de acontecer, agradece. Labanda subcandarábia. Aleluia, porque o nosso Deus, ele é o mesmo que operava no passado, ele opera hoje. Aleluia, Jesus, ele chega e ressuscita aquele morto. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega, aleluia, faz aquele homem, Labanda subcandarábia, ser curado na beira de um tanque. Tinha tantos para ser curado. Jesus estava pertinho. Por que você não é curado? É porque quando eu vou, vai outro na minha frente. Aleluia, não é a mesma coisa? Muitas das vezes a gente está na fila da promessa, aí outra pessoa recebe vitória e você fala, filho, nossa senhora, pensou. O pessoal recebeu primeiro do que eu, mas não fica com inveja não, porque foi a vez dele. Né? Foi a vez dele, porque a tua vez vai chegar, mas a nossa vez vai chegar num tempo determinado. Aí a gente quer criticar, falar, fulano chegou agora, já recebeu vitória. Aleluia, não é assim, Vivi? Fulano chegou agora, já recebeu vitória, já recebeu isso, mas eu estou na igreja um tempão. Você fala, fica quietinho. Arábia, subcandarábia, fica quietinho. Aleluia, só agradece. Aleluia, fala nada, só agradece, fica quietinho, porque quem estava na frente era você, é mesmo, mas fulano recebeu a vitória primeiro, porque você precisa ainda ser tratado. Eita Jesus, porque aquele homem 38 anos, e Jesus chega e ele fala, mas quando eu vou a água ser movimentada, mas quando eu vou vai outro na minha frente. Remanto, calabandarábia. Aleluia, quantos ali foram curados? Mas aquele homem todo ano ele estava ali, 38 anos é muita coisa, gente. E muitas das vezes a gente está esperando um milagre e ainda não aconteceu, mas o Senhor está falando, ó, fica quietinho, teu milagre está sendo gerado. Porque quando Jesus quer dar, ele não dá qualquer coisa, ele dá o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então toma posse nesta noite da tua vitória. Vamos estar louvando para a gente tirar dízimo e oferta nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção
e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Seguir sua ordem, trataram na frente para o rei, e forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço tentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Feita um bálsamo e a ferida sarará. Descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Não podes olhar sem socorrer. Logo é mais forte, faz viver. Não podes deixar o soldado ferido morrer. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Se tem soldado ferido, nós não podemos deixar ele morrer. Nós temos que socorrer o soldado ferido, porque tem tantas pessoas feridas dentro da igreja. Aleluia, tantas pessoas feridas. Já foram soldados lá, banda sub-candaramba, que prestava atenção em tudo, mas hoje está ferido, está morto. Aleluia, está ferido, está morto. E muitas das vezes a gente olha assim, fulano é metido, fulano hoje não falou comigo, mas está ferido. Você não sabe o que a pessoa está passando. Aí muitas das vezes a gente julga. Aleluia, a pessoa está tão ferida, né? E a gente não sabe. Então não deixe esse soldado ferido morrer, não. Ajuda esse soldado. Louvado seja. Levanta teu envelope, vamos orar. Vivi já vem para cá.
para a gente já estar, aleluia, trazendo a palavra nessa noite. Querido Deus, muito obrigado pela essa oferta. Senhor amado, abençoa cada oferta que foi depositada aqui, cada dízimo, Senhor, que é depositado no Teu reino, Senhor. Que o Senhor possa prosperar, abençoa, Senhor, cada um nesta noite. Também quero te entregar a vida da tua serva que vai ministrar a palavra. Jesus amado, Pai querido, Senhor da glória, que o Senhor possa, meu Senhor amado, nesta noite, Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, abençoar a tua filha que vai ministrar a palavra. Senhor, que o Senhor possa, meu Senhor amado, ser com ela naquilo que ela, Senhor amado, estudou para trazer para os nossos corações, porque o Senhor já falaste aqui neste lugar. Continua falando mais um pouquinho aos lábios da tua filha. Usa ela nesta noite, Senhor, para a minha vida, para a vida dos irmãos e também para a tua filha, porque é dando que se recebe, Senhor amado, a palavra que ela vai trazer, Senhor, porque tu já falaste com ela dentro da casa dela. Muito obrigado, Senhor, pela entrada dela aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém? Chega para cá, Vivi, vamos ficar de pé para a gente estar ouvindo a palavra. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade, amém, igreja? Você abre a sua Bíblia em Lucas 15, versículo 11, uma palavra conhecida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e Ele é digno de toda a glória, amém, igreja? Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu posso te dizer que eu conheço um Deus que muda história. Eu conheço um Deus, aleluia, que transforma o homem e transforma a mulher. Aleluia. Então eu te convido nesta noite a adorar esse Deus que é digno de toda a honra e é digno de toda a glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, virar o andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas colam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. Eu prefiro adorar, Senhor. Oh meu Deus, o que fazer? É quando no fundo do poço, oh meu Deus, perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se
Jesus por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta. Oh, meu Deus, o que não pode nos faltar é a tua presença, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. De repente alguém vai chegar para você e vai dizer: eu tenho muito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também já tive muito, igreja. Mas quando eu conheci o verdadeiro Deus poderoso, eu entendi que eu tenho mais que ouro e tenho mais que prata. Eu tenho um Deus poderoso na minha vida. Amém, igreja? Lucas 15, versículo 11. Uma palavra bem conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra que o Senhor me deu esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não acredita, eu digo para você que Jesus ele está aqui, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos tão pequenos, somos tão falhos, mas temos um Deus tão poderoso em nosso meio. Então eu te convido nesta noite a adorar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Que vai dizer assim, Lucas 15. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 11. E diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou um daqueles cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma linda mensagem, porque a Bíblia diz que esse filho ele vai estar ali, né, com seu pai. E agora ele vai pedir a parte da herança que ele acha que o convém. Mas a gente entende que herança ela é dada depois da pessoa vir a óbito, não é assim? É. Só que o seu pai está vivo. E a Bíblia diz que o seu filho vai pedir a parte da herança. E o Senhor falou comigo dentro dessa passagem em que muitas vezes nós temos uma promessa. Nós temos algo para o Senhor nos entregar. Só que nós nos apressamos para nos recebermos. E aí a gente faz o quê? Nós damos o nosso jeito. E o Pai, Ele vai permitir com que nós viemos dar o nosso jeito. A Bíblia diz que o seu Pai, Ele vai dar a parte da sua herança. E Ele vai pegar a parte da sua herança e vai partir para uma terra longe. A Bíblia diz que esse filho, ele vai gastar tudo dissolutamente. Ele vai gastar aquele dinheiro rapidamente com tudo aquilo que não provém. Só que a Bíblia diz que naquela terra vai haver uma fome, uma escassez. E esse filho, louvado seja o nome do Senhor, ele vai apacentar porcos dentro das lavagens, dentro da comida dos porcos,
A Bíblia diz que esse filho vai desejar comer daquilo que os porcos comiam. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outrora, ele está dentro da casa do Pai. Outrora ele está comendo do melhor, está vestindo do melhor. Só que ele está incomodado e achando que não está bom. O seu pai permite com que ele pegue a sua herança e parta. E lá, dentro, no meio da lavagem, no meio daquilo que os porcos comiam, ele vai entender que até os trabalhadores do seu pai comiam do melhor e vestiram do melhor. Aleluia. E dentro daquele lugar, dentro do fundo do poço, eu posso dizer assim, ele vai entender que ele depende do Pai. Aleluia. Ainda depende do Pai. É verdade. Aí o Senhor palestou comigo dentro dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Independente do tempo e do momento que você está na igreja, Glória a Deus. nós dependemos do Senhor. Aleluia. Porque às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, eu não mereço. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém merece. É verdade. Ninguém é melhor que ninguém. Só que o Senhor nos dá a oportunidade de receber dele. Só que às vezes a gente está orando por alguma coisa e esse tempo do Senhor ele não chega, ele demora. Aleluia. E esperar o tempo do Senhor dói. Esperar o tempo do Senhor verdadeiramente às vezes é doloroso, porque às vezes o Senhor faz amanhã, mas às vezes o Senhor demora anos para fazer. E isso muitas vezes na presença do Senhor vai nos fadigando, vai nos deixando entristecido, porque a gente começa a achar que Deus não está ouvindo a nossa oração. É isso aí. A gente começa a achar que o irmão é melhor que nós, porque o irmão recebeu e Eita, nós não glória! recebemos. Nós começamos a perceber que muitas vezes a gente começa a esmorecer na fé, achando que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, mas a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas todavia o Senhor não esquece do seu. Aleluia. Ele entende que nós precisamos Glória receber a aquele Deus. pão, mas ele entende também que nós não estamos preparados. É verdade. Só que a gente vai olhar para nós e vamos dizer: eu estou preparado. Eu já posso receber isso que eu pedi ao Senhor. E às vezes, igreja, aleluia, recebemos aquela bênção que não era para receber naquele momento. Nós não sabemos lidar com aquela vitória, com aquela bênção, e nós olhamos para trás. É, Jesus. E deixamos a nossa mente, deixamos a nossa mente fazer com que a gente pense que não depende de Deus. Aleluia. Mas nós dependemos de Deus. Tempo. Eu lembro certa vez que uma jovem bateu na minha porta. Louvado seja o nome do Senhor, não conhecia Jesus. E aquela jovem bateu na minha porta e me apresentou Jesus. Eu era bem jovem, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda era uma menina calma, estudiosa. Morava com meu irmão, porque tinha perdido a minha mãe já com 8 anos de idade. Perdi minha mãe com 8 anos de idade, ficava com minha tia. Era uma jovem calma, uma jovem até caseira. Morava com meu irmão na época. Louvado seja o nome do Senhor, mas uma jovem com muitos traumas, né? Uma jovem muito sofrida, porque muito pequena ainda sofri muita coisa, passei muita coisa. E eu tinha um espírito muito grande de depressão dentro de mim, uma vontade de me matar direto. Eu me escondia no quintal, tentava me matar, muitas vezes pegava faca, tomava as coisas. Só que Deus, ele já tinha um plano na minha vida. Aleluia. E aquela jovem bate na minha porta e ela me apresenta a Jesus: vamos no culto. E eu nunca tinha entrado numa igreja, né? Eu tinha entrado numa igreja quando eu era bem jovenzinha, assim, mas não tinha entendido nada, né? Fui por ir. E eu falei: vou sim, é jovem, alegre, sabe? Os jovens, todo mundo alegre. Eu falei: nossa, que alegria. E eu entrei naquele lugar. Entrei naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, e eu me apaixonei por um Deus tão poderoso, tão lindo. Aleluia. E igreja, eu falei assim: irmão, como assim? Igreja, numa semana, acho que em menos de uma semana eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a presença. Glória a Deus. Eu me sentia diferente, eu tinha sede de estar naquele lugar. Só que o inimigo, ele tem plano e projeto na nossa vida, igreja. Verdade. E a Bíblia diz para que nós viemos orar e vigiar. E às vezes a gente acha que só orar e não vigiar não tem problema, porque nós estamos com Deus e Deus vai nos garantir. Sim, Ele vai nos garantir. Mas Ele está nos ensinando: orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, eu não vigiei, né? Aí eu louvado, eu fiz amizade com uma jovem também nova convertida. E certa feita nós queremos fazer um evangelismo.
Só que o evangelismo, igreja, ele é muito sério. As pessoas brincam com o evangelismo. Evangelismo é uma coisa muito séria. É verdade. Evangelizar não é você chegar e dar um papelzinho, pronto, você é legiões de demônio que está furioso na tua vida. Você vai adentrar no mundo espiritual, igreja. Glória. Você vai arrancar uma alma da treva. Isso é sério. E eu quis evangelizar com essa jovem. E a Almeida chegou para ela e falou assim: olha, vocês ainda não estão preparados, porque estávamos em fase de libertação. Por mais que eu já sentia que eu tinha recebido o Espírito, eu tinha que aprender como lidar, eu tinha que estar ali para o quê? Dependente, estava ali crescendo, precisando aprender. E aquela jovem, ela não entendeu muito bem aquilo. Só que eu não vigiei, entrei na mente, ela entrou na minha mente, pastora. E aí, quando ela entrou na minha mente, louvado seja o nome do Senhor, eu também me revoltei. Mas sabe que naquela revolta do coração, só que eu precisava mostrar para minha amiga que eu estava também revoltada. Então, eu comecei a depender de quem? Daquela amizade. Já tinha deixado Jesus de lado. A minha atitude fez com que eu deixasse Jesus de lado. Só que a gente pegou nesse dia, viemos para casa, botamos uma roupa bem curta e voltamos para lá para afrontar os obreiros. E a obreira falou: não precisa disso, mas só que a gente não entendia que o mundo espiritual já estava o quê? Elevando mais 7 demônios. Meu Deus! Então uma jovem que era calma dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor, se tornou uma jovem revoltada, agressiva. E eu me tornei uma jovem brigona, bruta, agressiva, ignorante. Se olhasse pra mim, eu já queria brigar, né? Eu sou cheia de marca, do meu corpo, porque podia vir com o que quisesse. Às vezes eu nem aguentava, mas eu ia, né? A oportunidade pra mim era que se fosse brigar, eu ia brigar. Por quê? Porque eu já não estava, louvado seja o nome do Senhor, eu já não estava mais com a presença, eu estava já possuída de demônio. Meu Deus. E ali eu comecei a fazer coisas que não adoravam o Senhor. Mas Deus, Ele é misericordioso. Glória a Deus. Como esse pai aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve misericórdia do seu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse filho, louvado seja o nome do Senhor, ele se arrepende. E ele vai o quê? Retornar. E eu fiz o quê? Tentei retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tentei retornar à casa do Senhor. Só que agora a Viviane, que era mais calma, amém, igreja? A Viviane, que era mais calma, ela já não era mais tão calma. Ela já bebia, ela já fumava. Louvado seja o nome do Senhor, já era agressiva. Ela já não respeitava ninguém. Mas eu volto, retorno da casa do Senhor. E faço todo aquele processo de libertação, porque todas as vezes que eu voltei, eu queria. Mas se levanta o mundo espiritual. Veja, o mundo espiritual não existe. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo se levanta contra a minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não consigo o quê, pastora? Firmar. E o que eu faço, pastora? Eu olho para trás de novo. Meu Deus. Só que a Bíblia diz que vem mais 7. Meu Deus. Louvado seja o nome. Isso é sério. Aí, o que acontece? A Viviane, que só bebia e fumava, agora ela nasceu mais de droga. Ela vai conhecer a prostituição. Por quê? A vontade do diabo, igreja, é destruir toda a obra que o Senhor tem na tua vida. É desse jeito mesmo. A vontade dele é que você olhe para o teu cenário e diga: esse cenário aqui não é para mim. Porque com tantos lá no meu bolso, eu faço esse cenário mudar. Com essa amizade aqui, com essa amizade, eu faço esse cenário mudar. Então a vontade do inimigo é fazer com que você entenda na sua mente que Jesus não pode, mas a sua atitude. Aleluia. Fazer a vontade do inimigo. Glória a Deus. Só que é tudo mentira, igreja. É. Aleluia. E quando eu conheci tudo isso, igreja, uma destruição total. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O inimigo tentou me levar para o espiritismo. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita eu vesti uma roupa de um como é que diz lá, um pai de santo, né? Morto. O pai de santo botou aquela roupa em mim. Não entendia, né? A quantidade de demônios que estava grudado naquilo. E era para destruir a minha vida, igreja. Aquilo tudo era para destruir a minha história. Aquilo tudo é para mim não estar aqui hoje para dizer para você que Jesus, ele salva a Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que o intuito dele é fazer você parar. E eu entrei e voltei e retornei. E aí eu entrei naquele processo de libertação, pastora. Mas quando eu entrei
verdadeiro. Por quê? Porque agora a Viviane não acha que ela é nada. Ela sabe que depende de Deus, a dependência depende de Deus. Glória. Porque todas as vezes que eu ia e voltava, eu achava que nas minhas forças eu voltaria, eu continuaria, eu estaria fortalecida. Mas agora eu volto dependente de Deus. Aleluia! Oh, glória! E quando você é dependente de Deus, igreja, a prova vem, a luta vem, tu até enfraquece. Tem dia que tu entra na igreja que não consegue nem dar uma glória. Aleluia! Mas tu fica quietinho ali esperando Deus agir. Porque tu sabe que se tu sair, ó, o diabo destrói a tua vida. É Sei verdade, Jesus! E agora eu estou dependente de Deus. E dependente de Deus, você entra num processo de libertação terrível, pastor. Tão terrível, pastor, que eu manifestava demônios horrorosos no meio da igreja. Era não sei quantos obreiros para poder segurar, valor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, eu não sei se já contei isso aqui, que a última vez que eu manifestei, a minha roupa ficou toda cheia de sangue. E a esposa do pastor me levou para dentro do banheiro para perguntar, ver se tinha alguma ferida em mim. Não achou, porque aquilo ali era o espírito da morte, igreja. Meu Deus! Aleluia! Quando na igreja, o pastor falou assim, eu vou até para um estudo aí numa igreja, porque assim, ele era difícil de manifestar, não é qualquer pessoa que ele manifestava. Meu Senhor! Né? O pastor está falando para mim assim, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus! O pastor está profetizando algumas coisas sobre a minha vida. Aleluia! Naquele momento. Né? E aí eu dependente de Deus, igreja, eu selei e eu tracei o caminho de Jesus. Não foi fácil, porque o inimigo tentou tirar minha vida muitas vezes, né? Tentou me deixar sem andar, eu fiquei sem andar um tempo, pastora. A minha perna tremia, eu tinha que andar caçando as ruas assim, eu tinha que andar segurando na parede. Eu achei um pau, comecei a andar com um pau. Só que eu falei assim, isso aqui foi o meu adversário, eu comecei a reclamar. Eu falei assim, não sei, eu tenho que caminhar para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma época também, uma bacia, né? Uma grande quantidade de óleo quente estava no meu pé. Louvado seja, eu lembro desse dia que eu estava com o meu pé para cima, passou uma mãe de santo que tinha lá no meu quintal, parente de uma prima minha, e aquela mulher olhou com muito ódio pro meu pé, era como se fosse assim, foi feito, né? Tá feito aquilo que foi feito. Só que Deus, ele tinha uma obra, né? Aleluia! Louvado seja, era para me prender no meu pé, pastor. Se você visse meu pé, tinha 2 pés, pastor. Num pé só, de tanta carne viva que estava no meu pé. Se eu te mostrar meu pé, você não vai ver a queimadura, porque Deus, ele me curou. Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, então ele existe, ele pode. Deus, e às vezes a gente vai dentro de um processo nosso cenário e vai dizer, cadê Jesus? Cadê Deus? Ele está comigo, está contigo, ele está com o tempo certo. Ele vai se revelar a nós. Meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai se revelar a nós. E o Senhor se revelou a mim aos poucos. E eu fui traçando aquele caminho. Mas não é fácil de servir ao Senhor. Não. Só que eu tive que entender, como esse filho aqui teve que entender, que ele dependia do pai. Aleluia! A Bíblia diz que o filho volta, retorna à casa do pai. Glória a Deus! Só que agora ele vai descer e vai dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. É verdade, Espírito. Eu não sou digno de dizer, esse é o teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Igreja, isso é descer e exaltar o nome do Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar e dizer, eu dependo do Senhor. Glória a Deus! Igreja, tu pode ter a maior agenda da terra. Tu pode ser um pregador que é cogitado em todo o país, todo mundo. Mas se tu não tiver dependência de Deus, nada adianta. É verdade! Louvado seja o nome do Senhor. Tu pode ter 300, 4 mil, 500 mil carros do ano. Oh, glória a Deus, casa bonita. Aí eu com muito dinheiro no banco. Mas se tu não tiver dependência de Deus, nada adianta. Glória, glória, glória a Deus! Nós temos que entender que nós dependemos do Senhor. Meu Que Deus! Ele é o nosso provedor. É. Que Ele é o guarda-fiel da nossa vida, da nossa casa, da nossa alma. Então vai chegar um dia difícil para mim e para você. Mas entenda, Ele te pegou, te transformou, te lavou. Você passou. E você vai passar de novo. Eu creio. Por quê? Porque Ele é comigo e Ele é contigo. Aleluia! Eu costumo dizer que quando eu estou em uma provação muito árdua na minha vida, porque as provações elas vêm para ferir, as provações vêm para que a gente venha questionar o poder do Senhor. O Senhor sempre me faz lembrar, pastora, tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Ele faz eu entender, filha, tu estava nesse estado e eu te trouxe para esse estado. Oh, glória! Por que Ele não pode fazer esse cenário que hoje nós estamos vendo É verdade. ser transformado?
Aleluia. Então, se o cenário hoje não está, louvado seja, não te agradando, e você tem pedido algo ao Senhor, creia. Creia que Ele pode fazer e Ele vai fazer. Deus, Ele é fiel, igreja. Só que nós muitas vezes limitamos o poder do Senhor e limitamos a nossa fé. E a gente acha que Deus não vai fazer. Só que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E há um tempo determinado para que Ele venha nos exaltar. Há um tempo determinado para que Ele venha fazer aquilo que nós almejamos no nosso coração, igreja. Mas enquanto Ele não faz, continua na tua posição. Dependente de Deus. Dependente daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. É verdade. Ele sabe. Mas se nós estamos com a nossa vida não está e dependendo do Senhor, Ele vai continuar fazendo. Glória a O Deus. filho volta dependente do Pai. Aleluia. Entendendo que não era o tempo de receber a herança. E o filho é o quê? Recebido com uma festa. Festa essa que até se levantaram contra. Mas o pai fez a festa. Vestiu o filho do melhor, calçou o filho do melhor. Por quê? Somos amados do Senhor. E às vezes alguém vai olhar para nós e vai dizer: eu tenho, você não tem. Eu estava pensando isso hoje em casa. Eu falei: meu Deus, quantas coisas eu queria ter, eu não tenho. Mas eu tenho a presença. Aleluia, Deus. Valorize a presença, Deus. Glória. Valorize a presença de Deus, porque Glória, glória. para receber a presença não é fácil, é muito Glória, difícil. glória, glória. E para permanecer com a presença é muito mais difícil. Mas se Ele te entregou esse ouro, esse tesouro, igreja, isso vai te dar força para permanecer. Então, se hoje você não tem uma casa bonita, não se importe. Ele vai te dar se for da vontade dele. Mas se Ele não te der, continue dependente de Deus. Se você não tem um carro bonito ou um carro e você quer, se importe. Ele vai te dar. Mas se Ele não te der, continue dependente desse Deus. Continue dependente. Sabe por quê? Os sinais estão aí, ninguém prega mais isso. Jesus, Ele está voltando. É verdade. E às vezes eu penso que está um frio na minha barriga. Porque eu não sei qual o momento, não sei a hora, como vou estar. Porque todo momento o diabo tenta fazer a gente o quê? Parar, se desligar do céu, pelas lutas, pelas provações. Mas Ele está voltando, está acabando o sofrimento, igreja. Está acabando essa luta, está acabando. Jesus está voltando para levar o seu povo. Então que nós viemos permanecer com Ele, na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, de uma menina revoltada, de uma menina rebelde, eu recebo a paz do Senhor dos irmãos na igreja. Eu recebo a paz do Senhor dos irmãos na rua. Eu sou respeitada pelos meus vizinhos. Eu sou amada pelos meus vizinhos. Eu sou reconhecida como uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem faz isso é Deus, igreja. Ele tira o pecado do homem. Ele lava o homem. Ele transforma de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor e dá a honra da presença dele. Então hoje você pode não ter tudo aquilo que você quer, mas a honra maior você tem, que é a sua salvação. Mantenha a sua salvação e mantenha a sua dependência em Deus. Por quê? Porque o de repente do Senhor pode acontecer na minha e na tua vida. Ele pode te abençoar e Ele pode também vir te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos o momento nem a hora, mas o importante é estarmos com Deus em total dependência. Amém, igreja? Eu quero agradecer a minha oportunidade e louvar a Deus com as palmas, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Maravilha. Oh, mestre, manda súbia. Ai, 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 Jesus. Emanuí, carabia, sai, emantuí, levará.
precisamos de multidão, não precisamos de igreja cheia para sentir a presença do Senhor. Não digo só aqui na Unidade da Fé, não, em qualquer lugar que você for, com 2, 3, 4 pessoas, você vai sentir se Ele estiver presente. E é por isso que nós estamos aqui, continuamos. Só vamos parar quando Ele não estiver mais aqui. E quando Ele determinar, fecha, é porque Ele não vai mais estar aqui. Testemunho abençoado, eu não conhecia. Da missionária. Obrigado. E de antemão quero falar que vai estar no canal da igreja, no YouTube, tá? Como todas as pregações que acontecem aqui, elas vão para o canal. Amanhã eu estou indo trabalhar, eu vou assistindo dentro do ônibus. Levo 1h30 para chegar e eu escuto todas as pregações novamente. E bênção de Deus, tá? Testemunho é testemunho, como foi dito aqui. De repente para você não significa nada, mas para alguém vai significar alguma coisa. De repente a pessoa está passando pelo testemunho que foi aplicado aqui. De repente vai passar. Testemunho é testemunho. E para simplificar, a Bíblia é um livro de testemunho. São vários livros de testemunhos. E é por isso que nós devemos seguir sempre. Amém? Vamos se pôr de pé, vou estar orando aqui pelos pedidos. Peço que vocês intercedam também, por favor. Senhor Deus, eis aqui, Pai, essas fotografias, Pai. Fotografias essas que foram colocadas aqui, porque tenho certeza, Pai amado, Pai querido, que o Senhor é capaz de decretar a vitória e de responder às petições que aqui estão. Fotografias, Pai, de ente querido, fotografia de vizinhos, carteira de trabalho, chave de casa, chave de carro. Tudo que é colocado aqui, Pai amado, Pai querido, é na confiança que o Senhor vai fazer, vai decretar. Da mesma forma, os pedidos que estão escritos aqui, Pai amado, Pai querido, petição, Pai amado, de portas abertas, de melhor emprego, de cura, salvação, libertação. E em nome de Cristo Jesus apresentamos ao Senhor, não só hoje, mas todos os dias, a cada pedido que aqui se encontra. E em nome do Teu Filho Cristo Jesus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder e a Tua glória. Cura, salva, liberta e receba todas as petições que aqui foram colocadas. Em nome do Teu Filho Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus de poder e glória, agradecemos ao Senhor pela Tua presença. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um que aqui se encontra. Pela vida da Viviane, da missionária Viviane. Pela vida, Pai, do amado jovem que se encontra aqui juntamente com a varoa. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue. E também pela vida do Pedrinho. Pedrinho, que é nosso hóspede essa semana, vai ficar aqui conosco, né? E veio para o culto hoje, veio adorar o Senhor. O Pedrinho é filho do Pedro. Sabe quem é? Evangelista Pedro, aquele grandão que pregou aqui, esposo da Dayana. Já pregou aqui semana passada, retrasada, não foi? Ele pregou várias vezes aqui, que fala que é sócio, que pede pix aqui pra gente, filho dele. Esse é o Pedrinho. Vai ficar aqui com a gente por uns tempos e gosta da palavra. Amém? Tome ele em tuas mãos, tome a família dele em tuas mãos. Tem um menino também, é filho dela? Filho dela também. Está aí visitando a gente também. A porta está aberta. Chegou mais um aí. Seu da Vivi? Oh, glória. Qual o nome dele? Daniel. Tome Daniel também em tuas mãos, Senhor. Tome a família da Viviane. Continue a manifestar o teu poder e a tua glória. Continue, Pai amado, Pai querido, a usar os teus servos, tuas servas, cada um que aqui se encontra. Leve-os agora na tua santa e gloriosa paz, em nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações estejam com todos que aguardam a vinda do teu Filho. E só os que confiam e acreditam. Digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.